Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia e sou mãe do Gustavo que tem autismo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o autismo leve, mas antes eu vou pedir que você se inscreva nesse canal e deixe o like para que assim o YouTube consiga entender que é um conteúdo de qualidade e que está agregando na vida de outras pessoas. Eu pretendo fazer 3 episódios, sendo o autismo 1, que é o autismo leve, autismo 2, que é o autismo moderado, e o autismo 3, que é o autismo severo. Então esse é o primeiro episódio no qual eu vou falar de autismo leve. O que é então uma criança com autismo leve? É uma criança que ela tem pouco prejuízo, ela tem pouco comprometimento por causa do autismo. Ela é uma criança que, de maneira geral, ela consegue se virar na sociedade, ela consegue conviver em sociedade. Ela é uma criança que pode ter começado a falar conforme o marco do desenvolvimento, ou ela teve um pequeno atraso de fala, mas ela desenvolveu a fala. O que pode acontecer na fala dessa criança, que já é um sinal de alerta para desconfiar do autismo leve, é muitas vezes essa criança entender entre linhas, ou essa criança não entender metáforas, ou ela entender palavras de duplo sentido. O que é uma palavra de duplo sentido? Ou frases de duplo sentido. A frase de duplo sentido, por exemplo, tu abre a janela e diz assim para essa criança: nossa, tá chovendo muito lá na rua, tá chovendo canivete. O que essa criança vai entender? Que realmente do céu está caindo canivete, que se ela sair na rua, os canivetes vão pegar ela, vão machucar ela. Isso são frases de duplo sentido. Essa criança, de maneira em geral, ela consegue aprender na escola, ela não tem dificuldade de aprender na escola. Ela pode sim apresentar dificuldades de interagir com outros colegas. Porém, a capacidade intelectual dela, na maioria das vezes, é preservada. Então, é por isso que é muito difícil os pais diagnosticarem uma criança com autismo leve. Eu vou falar só um pouquinho sobre as características, que são algumas características que eu achei mais relevante, que são as que me chamam mais atenção. E eu acho que é um sinal de alerta para os pais, né, que muitas vezes vê o filho, acha que tem alguma coisa errada, né, no comportamento, ou no jeito de brincar, ou no jeito dele olhar, e acaba que por a criança ter um desenvolvimento normal, falar normal, ter sentado no período certo, ter caminhado com o tempo certo, atrasa o diagnóstico e não vão atrás de procurar um neuro pediatra ou um psiquiatra infantil para procurar um diagnóstico ou procurar saber o porquê que essa criança então age dessa maneira ou tem determinados atrasos. O primeiro que me chama atenção, e isso me chamou a atenção do Gustavo também, é o contato visual. É quando a criança te olha, mas é como se ela olhasse através de ti. Ou, por exemplo, te olha nos olhos, mas é um contato visual pobre, é um contato visual curto, te olha por pouco tempo nos olhos. A outra coisa que me chama muita atenção é o brincar dessa criança. O que é o brincar? Geralmente uma criança, quando pega um carrinho, ela vai fazer o quê? Drum, drum, o som do carrinho e brincar com o carrinho de forma funcional. Uma criança com autismo leve, ela vai fazer o quê? Ela vai brincar com a roda do carrinho, ela vai enfileirar os carrinhos, ela vai empilhar os brinquedos, né? Tanto o carrinho, eu uso o carrinho como exemplo porque eu acho mais fácil de todas as pessoas entenderem, mas em brinquedos de modo em geral, são crianças que vão empilhar esses brinquedos, enfileirar esses brinquedos. Uma outra característica também que me chama muita atenção é a alteração sensorial da criança. O que é alteração sensorial? É alguns barulhos a criança não gosta e a criança tapa o ouvido, fecha o ouvido. Por exemplo, barulho de supermercado, né? Aquele que parece que dá um eco dentro do supermercado. Quando tu sai para um restaurante, tá muito movimentado, né? Determinados barulhos que irritam aquela criança, que a criança, tu vê que ela fica assim irritada, estressada, que aquilo causou um desconforto para ela. Então isso é uma alteração sensorial. O apontar, a criança aponta muitas vezes, mas não aponta com uma finalidade de te pedir alguma coisa, ou às vezes aponta só por apontar, né? Outra coisa que me chama muita atenção também, isso me chamou a atenção do Gustavo,
é que ele vai até as crianças para brincar, ele fica ali, mas ele não sabe como brincar, ele não sabe fazer brincadeira, ele não sabe fazer essa troca com outra criança. Então isso também é mais uma característica para ficar com o sinal de alerta. Eu fiz uma colinha aqui porque é muita coisa, né? O que essa criança apresenta na escola? Muitas vezes essa criança é super inteligente, ela aprende muito mais rápido que as outras crianças, mas ela é uma criança muito opositor. Tu delega alguma coisa e a criança não faz, tu chama a atenção dela várias vezes e ela fica simplesmente estressada, ou ela se irrita com aquela situação e ela acaba não fazendo. Isso é uma coisa que acontece muito também, e às vezes as próprias professoras na escola, elas acham, a criança não quis fazer, ou a criança tá com preguiça, ou a criança é estressada e tal, e não é. Isso aí é uma característica do autismo leve que ainda não foi diagnosticado. Uma outra coisa, então, que me chama bastante atenção, que isso o Gustavo fazia, por isso que eu anotei, que fiz uma colinha, né, pra me lembrar de tudo que ele fazia pra passar pra vocês nesse vídeo, é se fazer de surdo. O que ele fazia? Muitas vezes eu chamava ele e ele fazia que não tava escutando. Eu já fiz exame no Gustavo, olha, eu acho que umas 4 vezes exame de audição, Bera, audiometria, ele passou por vários especialistas, levei em otorrinos diferentes, porque às vezes eu achava que o problema era o otorrino, e isso antes dos 2 anos, antes de eu receber o diagnóstico, né? E eu levava ele porque eu achava que ele tinha problema de audição, eu chamava ele várias vezes, diversas vezes, e o Gustavo não escutava. E eu achava que ele tinha problema de audição e ficava procurando especialista, mas não era, já era uma característica do autismo. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês. Eu não quero fazer vídeos muito longos, né? E então no próximo vídeo a gente vai falar sobre autismo severo. Se você tem um familiar ou alguém que está passando por essa situação, compartilha esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.